Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. E hoje nós iremos fazer esse lindo sapatinho de bebê aqui no estilo All Star, tá? Você pode fazer aí da cor que você quiser. Esse daqui é um sapatinho que ele tem o tamanho de um recém-nascido até uns 3 ou 4 meses de idade. Mas eu vou deixar os moldes certinho aí para vocês também aumentarem esse sapatinho. E com as instruções e dicas aqui, vai ficar facinho vocês fazerem de outro tamanho também. Então, vem comigo aprender. Bom, para fazer o sapatinho, a solinha, eu usei aqui 3 tipos de EVA. Se você encontrar, eu não encontrei, então se você encontrar um EVA mais grosso, tá, em espessura grossa, não precisa usar 3, só 2, que vai ser a solinha e a palmilha. Então, esse verdinho aqui decoradinho eu usei pra palmilha, não dá muito pra ver lá dentro, ó, acho que nem dá pra ver, mas eu tô usando ele como palmilha. E aí, essa partezinha aqui eu usei para fazer uma sola intermediária, né? E essa parte aqui, felpudinha, de EVA felpudo, eu usei para fazer a solinha de baixo, tá? Eu vou deixar os moldes certinho, porque tem pessoas que conseguem localizar no Google e aumentar o tamanho certinho no Word para poder imprimir, e tem pessoas que não. Eu tive que fazer isso, então eu vou deixar, já está lá, já está salvo, então eu vou deixar certinho para você. Vou deixar no Instagram e vou deixar na pastinha, tá? Se tiver, é só clicar no link, tá? Que vai ter aqui na descrição, que você já vai pra lá, porque tem pessoas que realmente têm dificuldade, eu acho que a gente tem que entender e tem que facilitar, tá bom? E aí eu vou usar, aqui eu usei uma linha lilás da Anne, pra poder fazer a partezinha ali do All Star, né, da parte colorida. Usei a Anne branca, tá? O branco, ele vai sempre existir, tá? Nesse tipo All Star, assim, é difícil trocar essa cor do branco. Geralmente, você troca outra cor. Eu usei aqui essa é a Cleia, tá? Eu usei a Cleia rosa, pink aqui, pra poder fazer os detalhes da borboletinha, tá? Usei essa daqui até a Charme, não é a Anne. Um restinho aqui que eu tinha pra poder fazer esses detalhezinhos aqui da lateral. A cola pega 1000, né? Universal. Tesoura, uma agulha 1,75. E eu usei essas meias pérolas aqui pra poder fazer os detalhezinhos da borboleta. Eu estou fazendo pra uma criança pequena, né? Um bebezinho pequeno que até uma certa idade não vai levar o pezinho na boca, não vai tirar esses detalhes, mas eu já vou deixar avisado pra mamãe, né, que se precisar dá pra tirar esses detalhezinhos aqui também, tá bom? E aí, a borboletinha, se você vai fazer pra uma criança maior, ao invés de colar, você pode costurar e a criança não vai arrancar, né? Não vai ter problema. E aí, se for uma criança maior, na dúvida, não coloca as pérolas, porque senão acaba se tornando perigoso, né? Então, vamos começar aqui com a palmilha intermediária, tá bom? E aí, eu vou vir aqui e eu vou criar, tá? 70 pontos nessa palmilha aqui. Então, esse daqui, ó, eu usei ele de assim. Então, para o outro pezinho, eu vou usar ele ao contrário, tá bom? Então, eu vou furar aqui, olha. Até se você quiser ir furando antes, pode furar antes. Mas eu vou ir furando aqui, eu vou começar de trás. Eu vou simplesmente pegar aqui e vou furar, porque o EVA é super facinho de furar. Vou deixar um tanto de linha lá atrás, ó. Para depois eu conseguir arrematar. Vou colocar aqui e vou puxar, tá? O que eu vou fazer então? Vou segurar a linha lá atrás e eu vou vir aqui do meu ladinho. Vou furar, levar a minha agulha até lá embaixo,
puxar a minha linha lá embaixo, porque a minha linha ela vai ficar na parte de baixo, tá? Vou puxar a minha linha até a parte de cima e vou fazer um ponto baixíssimo. O mais pertinho possível da risca, tá bom, gente? Então, olha lá, vou vir bem do ladinho. E aí, para esse tamanho, eu tenho que fazer 70 pontos. Então, eu venho aqui do ladinho, levo minha agulha lá pra baixo, puxo minha linha de lá de baixo e venho aqui pra cima. Então, vou fazer isso até o final aqui, daí no final eu volto com vocês. Ah, olha, antes de terminar, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês uma diquinha. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer 70 pontos, a metade de 70 é 35. E a metade, né, de 30, vamos colocar assim, pra ficar mais fácil, é 15. Então, até essa metade do sapatinho aqui, olha, eu coloquei aqui 16 pontos, tá? Desse lado. Por quê? Porque do outro lado vai caber os mesmos 16. E aqui em cima, o restante eu vou fazer na parte de cima, porque a parte de cima é mais larga, né? Então, vai dar certinho 70. Então, olha lá, vamos fazer o último pontinho juntas aqui. Eu já cortei a linha, tá? Então, eu vou introduzir lá no pezinho daquele primeiro e vou puxar a linha aqui pra cima, tá bom? E aí, o outro lá, olha, se eu pegar ele aqui no mesmo pontinho onde ele tá, ele vai soltar esse meu primeiro ponto. Então, onde eu vou vir com ele? Eu vou vir aqui, ó, atrás desse meu último ponto, porque daí eles vão ficar bem pertinho aqui um do outro. Posso dar um nozinho se não for atrapalhar. Se for atrapalhar, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui um pouco a linha e aí a gente vai prender ele na hora em que a gente for fazer aqui essa carreirinha. Então, vamos lá, vou deixar uma linha para um lado, uma linha para o outro, tá? E olha, eu vou pegar aqui da parte de fora, né? Então, a gente vai começar assim, num sentido de a gente trabalhando da nossa direita para a esquerda, do lado de fora do sapatinho. Vou pegar em qualquer lugar, então, eu vou pegar aqui mais na lateral, que é pra poder prender a linha aqui já no comecinho. Mas ele não tem uma ordem, porque isso daqui vai ser um trabalho contínuo, né? E apenas pra gente dar início a ele. Então, não vai ter nenhum aumento, nenhuma diminuição, então não tem problema nenhum ser em qualquer lugar aí que a gente comece essa parte branca aqui do nosso trabalho, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou introduzir, olha lá, eu vou introduzir, é que aqui a linha tá pegando, né? Mas, olha lá, eu vou pegar aqui, ó, embaixo do nosso ponto, tá? Olha lá, é embaixo. Deixa eu até fazer em um outro aqui que não está com a linha pra vocês terem noção do que eu tô fazendo. Olha lá. Como que eu vou pegar? Olha, eu vou pegar por baixo, ó. Tá vendo? Vai ser dessa maneira que eu vou pegar. E vou puxando e criando os meus pontos baixos. Ah, tô achando difícil fazer assim. Não é difícil, tá, gente? É chatinho. Tem que ter cuidado, né? Então, às vezes, o ponto, que nem o meu ponto é apertado, então, assim, é um pouquinho mais chatinho de conseguir pegar aqui por baixo dessa correntinha, tá? Mas não é difícil, é super tranquilo. Ah, mas eu não quero fazer desse jeito mesmo. Então, pode pegar apenas na alcinha aqui de dentro, tá? Deixando a alcinha de fora. E assim nós vamos trabalhando por 70 pontos baixos, ou quantos se você estiver fazendo aí um tamanho maior, por quantos você estiver fazendo, tá bom? E aí,
as próximas carreiras serão apenas em ponto sobre ponto. Então, a gente vai chegar aqui e vai continuar fazendo ponto sobre ponto com a quantidade aí de pontos que você escolheu para o seu trabalho. Então, aqui no meu caso, 70, eu vou fazer 4 carreiras de 70 pontos, essa e mais 3, tá bom? Bom, gente, eu terminei e aí, assim, vocês vão perceber, eu deixei o molde um pouquinho maior do que 9 centímetros, por quê? A gente acaba perdendo um pouquinho de EVA aqui, porque a gente tem que deixar ele rente não a ponto de deixar com defeito o nosso trabalho, né, assim, de começar a soltar o ponto, mas de uma forma que ele fique contínuo aqui com os nossos pontos, tá bom? Então, pode cortar um pouquinho aí que tiver de excesso, alguns precisam cortar, outros não, tá? Então, se precisar dar uma cortadinha, pode ajustar aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio do meu trabalho, tá? Onde está aqui os pontos do meio do meu trabalho? Estão aqui, olha. Esses dois. Então, eu vou pegar esse daqui e vou contar 1, 2, 3. Neste daqui, eu vou começar a fazer esta parte do bico aqui do meu all-star, tá? Então, vou fazer 3 pontos, tá? Cheguei aqui no meio 1, né, digamos assim, que é uma parte do meio aqui, que o meio ele vai dar bem entre um ponto e outro mesmo, então da parte do meu lado direito. Então, vou pegar aqui da parte do meu lado esquerdo e vou fazer mais 3 pontos. Então, o total aqui são 6 pontos de base, tá? E agora, eu vou fazer mais 2 pontos que não são necessariamente de base, tá bom? Então, vou virar o meu trabalho aqui. Eu não vou fazer corrente porque eu acho que fica mais complicado da gente perceber as finalizações com uma corrente. Então, eu vou vir direto aqui, ó, eu vou pular um ponto meu, 1, 2, vou vir aqui no meu segundo ponto e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou aqui, ó, a parte da correntinha que eu usei pro meu primeiro ponto. Eu vou pular essa parte aqui e vou vir aqui, ó, embaixo e vou fazer 2 pontos baixos na minha base, tá bom? Vou virar o meu trabalho e vou pular o meu primeiro ponto. Vou vir no segundo e fazer 7 pontos. Ou seja, eu vou trabalhar aqui até o final, né? Então, feito aqui os 7 pontos que eu trabalhei até o final, vou vir aqui, ó, na minha base, tá? E vou fazer 2 pontos baixos na minha base. Vou virar o trabalho, vou pular o primeiro ponto e vou fazer 8 pontos baixos, tá? Ele vai aumentando, ou seja, eu vou fazer, na verdade, ponto sobre ponto até o final. Ele vai sempre aumentar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que ele dá lá no final? É só o primeiro que é diferente. Olha, vou vir aqui na minha base e fazer 2 pontos baixos. Viro o trabalho, pulo o primeiro ponto. Aqui, vou fazer ponto sobre ponto até o final, vai dar 9 pontos baixos, tá? E aí, eu vou fazer assim até eu ter 12 pontos baixos. Gente, eu voltei aqui para fazer
a carreira que vai dar 12 pontos, tá? Por quê? Quando eu chegar aqui nessa carreira de 12 pontos, eu não vou aumentar mais, independente do tamanho do sapatinho que eu tô fazendo, tá? Então, o que que eu vou fazer para não aumentar? Vou vir aqui, normal, vou pular um ponto, vou iniciar o meu trabalho e fazer 12 pontos baixos, tá? Então, vou trabalhar lá até o final, normalmente. Cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer ele normal, tá? Tô com 12 pontos aqui. Estando com 12 pontos aqui, o que que eu vou fazer? Para não aumentar, eu vou fazer uma diminuição ao invés de fazer 2 pontos. Então, vou pegar lá na minha carreirinha de base, lá, e vou fazer uma diminuição. E aí, essa daqui, tá? Eu vou fazer agora a última carreira, porque o meu sapatinho é pequenininho. Se você tiver um sapatinho maior, você vai precisar em torno de mais uma, ou se for muito maior, 2 carreirinhas exatamente iguais a essa, do qual você vai diminuir, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer aqui na minha última? Olha, como eu diminuí, eu não vou pular o primeiro, vou fazer o primeiro, pra poder ter 12 pontos baixos. Não vou ter 12, vou ter 11, tá? Então, vou ir fazendo aqui até o final. E aí, eu vou vir aqui e fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no meu próximo, tá bom? No próximo ponto de base, né? Então, olha lá. E aí, eles têm que estar, ó, justinhos aqui, tá vendo? Tá dando certinho, tá bonitinho. E aí, eu vou vir aqui, olha, eu vou deixar aqui minha linha, porque daí a gente já usa ela pra ir prendendo, né, com a outra cor de linha que eu vou usar. No caso aqui, eu vou usar essa lilás, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou pegar no meu próximo ponto. Não vou deixar espaço, tá bom? Entre eles, assim, só vou deixar um espacinho, que na verdade é do ponto baixíssimo aqui. E aí, eu vou vir e vou prender aqui minha linha. E vou fazer ponto sobre ponto até o outro lado da minha carreira. Aonde? Da minha carreira não, do meu sapatinho. Aonde que vai ser esse outro lado? Bem, do outro lado mesmo, tá bom? Aqui, né, no caso, tá? Também, logo em seguida, ao último ponto aqui que nós fizemos. Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai centralizar eles aqui, então, vai ser aqui, tá? E aí, nós vamos fazer 4 carreiras, assim, ponto sobre ponto, nessa outra cor que a gente escolheu. Fiz aqui as 4 carreiras, né, em ponto sobre ponto, olha lá. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, vou pular o primeiro ponto. E aí, eu vou fazer aqui um ponto, né, neste primeiro, vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos no meu terceiro ponto, vou fazer ponto baixo. E aí, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar no meio do meu trabalho. Chegando lá, ó, no meio do meu calcanharzinho, eu vou vir e vou fazer uma diminuição. E aí, eu vou trabalhar, após essa diminuição, vou trabalhar em ponto sobre ponto, até faltar 4 pontos aqui, ó, para o final. Olha lá, ó, está faltando 4 pontos para terminar o trabalho. Então, eu vou vir aqui, vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos, 1, 2, e vou fazer uma diminuição nos 2 últimos pontos, porque afinal de contas pulamos um ponto lá na frente, né? Então, ele teve uma redução, aqui vai ser a mesma coisa. Então, vou fazer uma corrente, virar o trabalho, e ao invés de fazer ponto nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos dentro da minha correntinha aqui, né? Porque aqui vai vir o cadarço. E aí, eu vou fazer ponto sobre ponto até o finalzinho lá. E daí, a gente volta aqui quando eu chegar nessa partezinha aqui, ó, tá? Do buraquinho.
Olha lá, cheguei nas minhas correntinhas lá, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um ponto. No segundo ponto da correntinha, eu vou pegar ele aqui, mas eu não vou fazer esse ponto, eu vou vir lá no último e vou fazer uma diminuição, tá? E aí, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho, pular um ponto e vou trabalhar aqui em ponto sobre ponto até o meio do meu trabalho, tá bom? Lá no meio, na direção onde eu fiz a minha primeira diminuição, vou fazer a outra, tá bom? E aí, eu vou trabalhar em ponto sobre ponto até faltar 2 pontos para terminar o meu trabalho. Só para mostrar, eu colei aqui, tá? A solinha e coloquei a palmilhinha dentro. É opcional, pode fazer isso no final, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, faltando 2 pontos para terminar. Eu vou vir e vou fazer uma diminuição nos 2 últimos pontos. Faço uma corrente, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto, faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro faço ponto baixo. E aí, vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até faltar 4 pontos para terminar a minha carreira. Faltando lá 4 pontos para terminar o trabalho, vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos baixos, 1, 2, vou vir aqui nos 2 últimos, olha lá, e vou fazer uma diminuição aqui nos 2 últimos pontos, tá? Formando um só. Faço uma corrente, viro o meu trabalho, não vou trabalhar esse, vou ir direto para as 2 correntes aqui. E aí, vou fazer ponto sobre ponto até lá o próximo buraquinho, né? As próximas correntes. Fiz aqui, então, um ponto dentro da minha corrente. E aí, vou vir aqui, puxar, né? Laçar o trabalho aqui por baixo, fazer aqui, vou fazer, mas não vou fazer o ponto. Vou vir aqui, pegar a alcinha do último e fazer uma diminuição. Faço uma corrente, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até faltar 2 pontos para terminar essa minha carreira. Faltando 2 pontos aqui para terminar, vou vir aqui e vou fazer uma diminuição. Vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho, pular o primeiro ponto, vou para o segundo, vou fazer 2 correntes e vou pular 2 pontos e fazer ponto sobre ponto até faltar 4 pontos para terminar a carreira. Faltando aqui 4 pontos, vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos e faço uma diminuição nos últimos 2 pontos. Bom, agora eu vou trabalhar aqui minha última carreira. Eu viro, faço uma corrente, viro, não trabalho o primeiro ponto, vou trabalhar 2 pontos dentro das minhas correntinhas, tá? E aí, chegando lá no final, vou fazer ponto sobre ponto por toda a minha volta. Chegando lá no final, vou fazer a diminuição de praxe, né? Faço um ponto baixo dentro da minha corrente e vou lá e vou fazer uma diminuição no último ponto da corrente e o último ponto da minha, pegando o último ponto da corrente e o último ponto da minha carreira, certo? Se você quiser fazer um cano alto neste sapatinho, porque esse cano aqui é um cano médio, se você quiser fazer um cano alto nesse sapatinho, você vai fazer aqui mais uma carreira dessas de praxe, né? Fazendo aqui as nossas diminuições, fazendo um buraquinho aqui, deixando as 2 correntinhas, pulando os 2 pontos, tá?
Aí vai de você querer ou não fazer o cano desse tamanho, dessa altura, ou um pouco mais alto. Aí, o que vamos fazer aqui ao final? Já tô chegando lá no final. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e aí eu vou arrematar o meu trabalho e eu vou voltar fazendo pontos baixos para acabamento, tá? Então, vou iniciar aqui, olha lá, né? E vou ir criando pontos baixos. Então, olha lá, eu peguei bem na base aqui do meu trabalho e vou ir criando pontos baixos aqui, né, por toda a minha volta, para poder finalizar esse trabalho aqui, deixar esse trabalho bonito, tá? Bem acabado. Tem uma quantidade? Não, né? A gente vai ir fazendo, conforme vai subindo, vai criando pontos aqui. Aí, quando chegar aqui em cima, onde já tem os pontos baixos da carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. E depois vai voltar descendo até a outra lateral aqui, tá bom? Antes de começar a linguinha, eu vou fazer a parte da decoraçãozinha aqui do All Star, tá bom? Então, eu vou introduzir minha agulha e vou, né, de um jeito que ela fique aqui pra fora do trabalho e a linha lá pra baixo, dentro do trabalho, assim como a gente fez com a parte da solinha, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar da mesma forma como a gente fez lá, puxando a linha em pontos baixos, tá? Então, olha lá. Eu vou seguir uma carreira aqui. Então, eu vou fazer por toda essa volta, seguindo aqui, ó, essa carreira entre o branco e o roxinho, tá? Então, ela vai vir aqui, ó, na carreira do branco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Quando chegar aqui na frente, ó, a gente vai continuar seguindo em linha reta, tá bom? Então, ele vai vir aqui, porque como ele dá uma arredondada aqui por causa do bico, pode confundir e a gente acabar tentando, sem querer aí, acabar indo para a linha de baixo. Então, vamos seguir certinho aqui, olha, a linha, tá vendo? Ela faz uma curvinha aqui, ó, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então, é muito importante a gente seguir a linha mesmo, a carreira, tá bom? A gente vai fazer isso pela carreira, tá? Então, vamos seguir certinho aí a carreirinha que a gente tem, tá bom? E aí, a gente vai fazer até o final dessa carreira, tá bom? Chegando aqui, a gente vai arrematar o nosso trabalho. E aí, no de baixo aqui, olha, eu vou fazer o quê? Pegar aqui, contar da minha parte roxa, 1, 2, 3, 4. Chegou no quarto ponto aqui, eu vou vir passando os mesmos pontos baixíssimos até nesse meio, tá? Ele é no meio, tá bom? Bem exatamente na carreira do meio, a gente tem 4 carreiras. Então, a gente vai contar 1, 2, entre a carreira 2 e 3, a gente vai passar esses pontos baixíssimos, faltando 4 pontos para iniciar e 4 pontos para terminar, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que arremata. Então, eu vou puxar aqui, ó, simplesmente cortei, né, o meu trabalho, a linha aí, fiz o último e puxei. Vou vir aqui, ó, tá vendo, no meinho desse primeiro, e vou puxar a minha linha para baixo neste meinho aqui. Tem um pedaço de linha que a gente teve que deixar lá, né? Então, eu vou vir aqui, vou amarrar elas, vou dar um nozinho nelas aqui. E aí, eu vou fazer isso dos dois ladinhos, ó. Eu vou pegar esse daqui e vou ir colocando ela. Como é apertado, é um pouquinho chato, até se vocês tiverem uma agulha mais fininha do que a que vocês estão usando, é mais fácil. Então, olha lá, eu vou vir aqui no meio
e vou puxar a minha linha, colocando ela aqui no meio para poder esconder, tá? Vou fazer isso em tudo, até se vocês quiserem ir dando um nozinho assim, ó, passando por dentro em cada pontinho que vocês estiverem dando, como se fosse um arrematezinho. E aí, a gente vai fazer isso dos dois ladinhos, tá? Eu vou ensinar a fazer a língua do sapatinho agora, tá bom? Depois eu termino aqui. Ó, vou vir aqui do meu cantinho e vou introduzir a minha agulha para poder fazer a linguinha do sapato. Então, vou vir aqui. Vou trabalhando até o final da minha carreira. Quando chegar aqui, ó, ao final da minha carreira, eu vou vir aqui nesses dois últimos pontos e vou fazer uma diminuição. Eu preciso ficar com 12 pontos baixos. O porquê que ele não vai ficar com 12 pontos baixos certinho nesse primeiro momento aqui? Porque se eu pular esse ponto aqui, ele vai vir e aí ele vai ficar um buraco aqui e para encaixar 12 ele vai ter que vir até aqui o final. Se eu pular um e pular outro, ele vai ficar com 11, tá? E se eu manter aqui os dois, ele vai ficar 13. Então, vamos colocar aqui essa diminuição, porque eu quero 12 pontos. Você pode subir uma corrente e ir fazendo aí 12 pontos. Eu, com corrente, eu sou péssima e me embanando quando é ponto sobre ponto. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir já aqui direto e vou já fazer um ponto baixo aqui, ó, direto no meu primeiro ponto, tá? E vou ir trabalhando assim por exatamente 18 carreiras, tá bom? Quando chegar feito as 18 carreiras, aí eu vou fazer o seguinte. A linguinha, ela é um pouco maior, né, do que o tênis aqui, né? Mais altinha. Então, se você tiver feito um cano alto, você vai fazer mais correntes. Tá? Mais correntes, não, mais carreiras. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer 18 carreiras. Quando chegar na carreira de número 19, eu vou fazer uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Simplesmente uma diminuição. Diminui um aqui, trabalha normal, diminui um aqui no final. Ele vai ficar com esse aspecto arredondado aqui, né? Não fica arredondado sem a gente dar o acabamento, mas ele vai dar uma arredondadinha. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui no acabamento da lateral, né? Porque vocês perceberam que sem esse acabamento aqui da lateral, ele não fica arredondadinho, bonitinho, né? É isso daqui, os nossos pontos, que vai dar o acabamento nele. Então, a mesma coisa a gente vai fazer na linguinha. Vou trabalhar por 18 carreiras. Na carreira de número 19, uma diminuição no começo, uma diminuição no final. Vou arrematar o trabalho. Daí, eu vou voltar aqui desde o começo, passando ponto sobre ponto. E aí, a gente vai voltar para fazer o cadarço e a borboletinha. Bom, terminada aqui essas partes, a parte da linguinha, né, já fechadinho aqui, feito todo o acabamento, eu vou colar aqui, ó, bem a beiradinha, tá? Vou mostrar no outro, porque esse daqui ainda tá secando. Então, olha lá, eu vou colar essa beiradinha aqui, ó, com a cola universal. Tem que ficar segurando por um tempinho, porque depois que ela cola, nada mais solta, né? Mas até ela colar, demora um pouquinho pra ela secar ali, porque é um cantinho chatinho. Pra fazer o cadarço, eu fiz até aqui 79 correntes e vou fazer a última com vocês. O meu ficou pequenininho assim, ó, eu medi, eu queria ele pequenininho mesmo, tá? Se vocês quiserem maior, vocês vão fazer mais correntinhas. Como que a gente faz? Lá no começo, eu tenho que deixar um pedacinho de linha, tá bom? E daí eu começo a fazer as correntinhas. Aí, quando eu chegar aqui no final das minhas correntinhas, eu fiz 79, como que eu vou fazer 80? Vou fazer aqui a corrente de número 80 e vou fechar. Vou fechar deixando um pedaço de linha também, tá? Daí, eu vou vir aqui com
com a minha linha branca. E vou introduzir lá na minha primeira correntinha. E aí, eu vou deixar novamente um pedaço de linha branca aqui, tá? Tenho que deixar. E vou subir 2 correntes. E fazer um ponto alto, tá? E vou trabalhando, e aí eu vou deixar a linha, e vou deixar mesmo, tá? Não vou prender, porque é pra fazer a parte do acabamento do cadarço aqui. E aí, eu vou trabalhando em ponto alto sobre cada corrente, até o final das minhas correntes. Bom, cheguei aqui, vou fazer meu último ponto, já cortei deixando já um tanto de linha, né? Vou vir aqui, vou fazer meu último ponto, e aí eu vou ajeitar esses cordões aqui no meio, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, no meio, e vou puxar minha linha pra cá. Vou vir no mesmo lugar e vou passar o outro de cima pra cá. E vou fazer isso do outro lado também, tá? E aí, a gente vai precisar, aqui, ó, desse lado, a gente vai pegar os dois juntos, ó, tá vendo que eles já estão juntinhos? E vou passar ele aqui. Que a gente iniciou e terminou no mesmo lugar, né? E aí, eu vou precisar de uma cola branca, líquida, qualquer cola, tá? Vou passar um pouquinho aqui, ó, na minha mão, e vou passar aqui. E vou esperar secar. Vou cortar aqui, ó, pra deixar só o acabamento mesmo. E aí, ele vai ficar durinho, ó, depois de seco. Parece mesmo um negocinho de cadarço, nem parece que a linha que foi usada apenas cola branca. A gente vai agora para borboleta. Eu vou precisar de 2 cores para poder fazer a borboleta, para poder ficar bonitinho. Uma cor aqui do miolinho, né, da parte aqui de baixo, olha lá. E outra partezinha mais da asinha. Então, eu vou usar aqui o branco e o cor-de-rosa. Com o branco, eu vou fazer um anel mágico, vou subir 3 correntes e vou fazer um ponto alto. Como a gente já tem as correntes, a gente fica aqui com 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou vir aqui e vou fazer 2 pontos altos. E aí, eu vou fazer 2 correntes e fazer 2 pontos altos. Eu vou fazer isso daqui até eu ter 8 intervalinhos de 2 pontos altos. Feito aqui os 8 intervalinhos de 2 pontos, eu vou fazer 2 correntes, vou fechar o meu trabalho. Eu gosto dele bem apertadinho, tá? Tem quem goste mais larguinho aqui essa parte, eu gosto bem apertadinho. Então, vou vir aqui na terceira e fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Aí, ela vai ficar mais um intervalinho aqui. Vou introduzir minha agulha em qualquer espaço entre os 2 pontos altos, tá? Porque daí a gente vai fazer tudo igual, então não tem problema, pode ser em qualquer um. Introduzi a minha linha e vou fazer um ponto baixo aqui entre os 2 pontos altos. E aí, eu vou vir aqui, ó, nos espaços das correntes e vou fazer 6 pontos altos. E aí, eu vou vir aqui, ó, no espaço das correntes, olha lá, e vou fazer 6 pontos altos dentro das correntes. Feito os 6 pontos altos, eu vou vir aqui e vou fazer, ó,
um ponto baixo entre os 2 pontos altos da carreira de baixo. E aí, eu vou fazer 6 pontos altos dentro da corrente, até terminar o trabalho. Terminado aqui, eu vou vir e vou fazer um ponto baixíssimo, né? Onde está o meu primeiro ponto aqui. E aí, eu vou fazer 9 correntes. E aí, eu vou cortar a minha linha, vou dobrar o meu trabalho, vou virar, vou ir até ali em cima, se precisar fazer mais correntes, vocês façam, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, olha, e vou arrematar e deixar assim, ó. Aí, eu vou esconder a linha, vou colocar as pedrinhas, o que eu quiser, e aí enfeitar. Aqui, olha, eu só coloquei e colei as pedrinhas também, vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado. Já compartilhe o vídeo, deixa seu like, comenta o que vocês gostariam de ver no canal. E até o próximo vídeo.